Filipenses, capítulo 1, versículo 27, 28 e 29. Nós vamos ver esses 3 versículos e fazer um comentário aqui. Eu separei alguns assuntos muito importantes sobre esse assunto. Esse assunto me chamou a atenção há muitos anos atrás e fiz um estudo, uma mensagem dele, e hoje quero repartir com vocês. É muito propício para esse momento também que estamos passando. Está em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, 28 e 29. Eu vou ler aqui, creio que você está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar, que diz o seguinte: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outro que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidado pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Aleluia. São 3 versículos, quero repartir com vocês aqui algo muito interessante. Quando nós lemos aqui esse texto, eu vou explicar e separei alguns pontos para nós entendermos aqui, praticarmos, aplicar na nossa vida. Mas esse texto aqui, deixa eu explicar, ele me chamou a atenção há muitos anos atrás, que quando eu me converti, que eu aceitei Jesus, né, nasci de novo, eu comecei assim a ter um interesse muito grande pela palavra, e a minha ideia era entender tudo rápido. É claro, isso é muito difícil, com o passar do tempo. Mas o meu plano era esse, então eu lia, estudava, e é claro, como ainda não tinha um bom entendimento, eu questionava muitos textos da Bíblia. Esse aqui é um deles que eu questionei na época, porque eu não entendi bem. Mas é claro, Deus é fiel, o Espírito Santo poderoso, e Ele vai nos dando a revelação, vai nos dando o entendimento. E o que me chamou a atenção nesse texto na época foi justamente esse primeiro ponto aqui: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Eu parei aqui e disse, bom, tem alguma coisa errada aqui, né? Eu não estou entendendo aqui. Viver de modo digno? Quem é que é digno? Nós, logo no começo, que nós começamos a estudar a Bíblia, e escola dominical, treinamentos para novo convertido, nós aprendemos uma coisa logo no começo, que ninguém é merecedor, ninguém é digno disso, é um presente que Deus nos deu. Então, se eu aprendi logo que eu não mereço, eu não posso fazer nada para merecer a salvação, o Evangelho. Quem é que se torna digno? Quem é que se considera digno de uma coisa dessa? Não tem, a Bíblia diz que não existe. Isso foi um presente de Deus. Então, como que o apóstolo Paulo diz aqui, vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho? Então, aquilo me deu um nó na cabeça na época. Eu disse, tem alguma coisa errada aqui. E, é claro, logo achei que a Bíblia estava errada. E o Espírito Santo, muito fiel, logo mostrou quem é que estava errado. Era eu mesmo. Eu mesmo que estava errado. Porque o texto aqui está falando, vivei acima de modo digno do Evangelho de Cristo, mas o apóstolo Paulo está escrevendo aos Filipenses, ele está escrevendo para aquelas pessoas que já tinham recebido esse presente. Eles já tinham Jesus Cristo, já tinham nascido de novo. Então o apóstolo Paulo não estava simplesmente jogando uma palavra no ar, ele estava direcionando a um grupo específico de pessoas. E quando eu li isso aqui, eu entendi, Deus estava direcionando a mim, só que eu não estava entendendo o significado. E Deus está direcionando essa palavra para nós hoje, para cada um de nós hoje, viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Nós não éramos dignos, mas recebemos esse presente. Nós ganhamos a salvação. Nós passamos a nos tornarmos filhos de Deus através desse nascer de novo. Então, o que nós podemos entender? Que nós não éramos realmente dignos disso, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos presenteou, como diz em Efésios capítulo 2, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, pela graça sois salvos mediante a fé. Então nós não podemos, não temos condições de fazer nada para receber a salvação.
mas nós ganhamos de presente. Pela graça sois salvos. A graça significa o quê? Um favor não merecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos deu. O amor de Deus nos alcançou. A bondade dele chegou até nós e nós recebemos de presente a salvação. Nós recebemos de presente o Evangelho. Nós recebemos. O Evangelho significa boas novas, boas notícias. Quando Jesus nasceu, os pastores estavam no campo ali pastoreando e de repente o anjo desceu para falar com eles. A Bíblia diz que eles ficaram assustados, apavorados. E o anjo falou para eles: não temas. Eis que trago boas novas de salvação para vocês. É que hoje nasceu o Salvador. Então as boas novas, boas notícias chegaram para eles. E chegaram para nós. Graças a Deus por isso. Então quando o apóstolo fala aqui nesse texto, vivei de modo digno do Evangelho de Cristo, não quer dizer que alguém seja digno disso. Que Jesus morreu ali na cruz porque eu merecia isso. Não. O texto de Efésios diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus. Então, por que ele fala aqui que nós agora devemos viver de modo digno? Muito simples, nós não tínhamos, não merecíamos, mas já que ganhamos, então da agora para frente, a nossa vida tem que ser diferente, tem que ser digna disso que Jesus fez por nós. Temos que viver de um modo realmente correto, certo? É claro que não existe a perfeição, nós estamos andando, é um processo. Nós estamos caminhando para a perfeição. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas nós não merecíamos, Deus nos deu. E agora que nós temos que honrar esse nome de cristão. Temos que honrar essa vida cristã, temos que honrar esse evangelho, essa boa notícia que chegou até nós. Então aí a nossa vida, da agora para frente, tem que ser realmente digna desse evangelho. Tem que valer a pena. O nosso viver tem que ser diferente. Nós temos que agora realmente mostrar que nós não merecíamos, mas já que ganhamos, vamos valorizar. Eu me lembro, a minha primeira bicicleta, eu era doido para ganhar uma bicicleta. Mas isso não deu certo. E eu acabei comprando a minha bicicleta. Eu não ganhei, eu comprei. Mas, para mim, como eu tinha assim uma grande vontade de ganhar, eu olhava a bicicleta assim e para mim era um presente, era um grande presente na época. Era um grande presente. E aí o que eu fazia? Eu mantinha ela sempre limpa, eu lubrificava a corrente, eu jogava óleo, passava graxa, eu dava uma volta e ela sujava, e eu levava para dentro de casa. Minha mãe brigava comigo, mas eu levava para dentro de casa, aí eu limpava e cuidava. Isso deve ter durado uns 2, 3 meses mais ou menos. Depois eu já deixava ela encostada lá na parede, depois eu já não lavava mais, quando sujava já deixava para outra semana. E aí foi ficando, daqui a pouco eu já pedalava, a corrente já chiava, porque eu demorava para lubrificar. Ou seja, eu não fui cuidando, eu não fui mantendo. Então eu já não tratava aquele presente de modo digno. E muitas pessoas estão vivendo hoje esse evangelho dessa maneira. Não estão levando mais a sério. Faço parte de uma igreja, estou mantendo uma certa comunhão com os irmãos, com o pastor, está tudo bem, mas a minha vida não está mais correta. Da agora para frente eu não estou vivendo mais de maneira digna, de maneira que realmente valesse a pena aquele sacrifício de Jesus ali na cruz. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui para os Filipenses, ele fala: vivei acima de tudo, de modo digno do evangelho de Cristo. Acima de tudo. Porque realmente tem que estar acima de tudo. Deus tem que estar em primeiro lugar. Esse plano, esse projeto de Deus tem que estar em primeiro lugar, tem que estar acima de tudo. E a nossa vida tem que ser, de agora em diante, diferente. Nós não merecíamos, mas já que ganhamos, vamos honrar. Vamos viver essa vida de salvo, vamos viver essa vida de crente, vamos viver essa vida de convertido, vamos viver essa vida de nascido de novo, para que realmente o sacrifício de Cristo ali na cruz não seja em vão em nós, na nossa vida. Precisamos realmente viver essa vida diferente. É uma vida maravilhosa, uma vida abençoada, mas para quem realmente vive.
e não para quem só diz que tem. Infelizmente, estamos vivendo dias em que as pessoas gostam muito de dizer que é crente, que tem uma igreja, que tem um pastor ou pastores, mas a vida realmente não está condizendo com esse presente, com essa dádiva, essa bênção que Deus nos deu. Nós não merecíamos, imagina só. Deus não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, mas nos deu. Então, vamos viver de modo digno do Evangelho. Amém? Um outro ponto que também destaquei aqui, que está nesse texto. Ele fala aqui, firmes num só espírito, como uma só alma. Então, nós precisamos realmente viver firmes. O que é essa firmeza? Né? A igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, nós precisamos estar nesse só espírito, nessa só alma, firmes. Então, nós precisamos viver nessa mesma visão, nessa mesma mentalidade, nesse mesmo plano, nesse mesmo projeto. Temos o mesmo pensar. Precisamos realmente estar vivendo de uma maneira em que nós possamos estar unidos. E esse momento que nós estamos vivendo agora, exatamente, né, nessa chamada quarentena, esse isolamento social, ele vai nos ajudar a mostrar realmente quem nós somos. Porque no texto aqui, o apóstolo Paulo diz o seguinte, né, que para que ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firme num só espírito como uma só alma. Olha só. Então, quando ele fala aqui que nós precisamos estar firmes num só espírito, numa só alma, né? Nós precisamos estar firmes numa só fé, num só amor, numa só ideia, num só plano, num só projeto. E ele diz aqui, mesmo eu indo ver vocês ou não, eu quero ouvir que vocês estão firmes. E agora nós estamos vivendo um momento que é hora de ver se isso está funcionando. É hora de nós vermos se realmente você aí na sua casa está firme. Nós temos algo muito interessante que nós precisamos colocar para funcionar constantemente na nossa vida, que se chama domínio próprio. Domínio próprio. E às vezes, falar aqui, preste bem atenção, às vezes o nosso domínio próprio, ele não tem um bom funcionamento quando não estamos próximos de outras pessoas, ou quando não estamos sendo pressionados a mudar as nossas ações, as nossas atitudes. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando estamos longe ou sozinhos, parece que o nosso domínio próprio não tem muito poder. Nós fazemos o que queremos, fazemos a qualquer coisa, a qualquer hora. E a hora de mostrarmos aqui, não para as pessoas, mas mostrarmos para Deus, é se nós realmente estamos honrando esse nome de crente, se nós estamos vivendo uma vida realmente digna do Evangelho, é agora que não estamos congregando, que não estamos unidos aos irmãos, que nós estamos muitas vezes só. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, ou eu estando com vocês ou não, eu quero ouvir se vocês estão firmes. Então eu faço agora uma pergunta, ou seja, não uma pergunta, faço agora uma exclamação, uma declaração aqui, né, em nome dos pastores dessa igreja, em nome do pastor João, né, o meu, os outros pastores. Nós não estamos junto com vocês, não estamos nos congregando, mas nós queremos ouvir se vocês estão firmes, se vocês estão realmente honrando esse nome, é onde vocês estão. É muito perigoso esse afastar. É muito perigoso. Porque às vezes nós não estamos juntos, não estamos congregando, não estamos aqui próximos uns dos outros, e parece que só somos crentes quando estamos juntos. Agora, quando estamos afastados, é aí que nós queremos ver. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu quero ouvir de vocês se vocês estão firmes mesmo. Se eu estou aí ou não, se eu estou próximo ou não, eu quero saber como que vocês estão. E é algo que nos chama a atenção, que nós precisamos estar firmes num só espírito, numa só alma, numa só fé, falando a mesma linguagem, num só propósito, num só pensamento. Isso vai fazer o quê? Vai fazer uma grande diferença na nossa vida.
seja na presença dos pastores ou não. Como está sendo a nossa vida? Como está sendo a sua vida? Como está a sua leitura, o seu período de oração? Hoje, aqui nesse momento, no domingo, você está participando do culto, participando da Santa Ceia? Porque o fato de não estarmos aqui presente, congregando, não quer dizer que nós deixamos de ser crente, não quer dizer que nós deixamos de ser corpo, não quer dizer que nós não estamos no mesmo espírito, no mesmo pensar. Estamos unidos, mesmo separados, mesmo longe, mas precisamos estar unidos, juntos, falando a mesma linguagem, mesmo plano, mesmo propósito. Amém? Um outro ponto também muito interessante que ele diz aqui sobre estarmos juntos, estarmos unidos, ele fala aqui, lutando juntos pela fé evangélica. Lutando junto pela fé evangélica. Ou seja, não basta só dizer que sou crente, eu preciso estar na luta. Não basta só dizer que faz parte de um grupo, é preciso participar daquele grupo. Não basta só dizer que é um soldado, é preciso estar na luta. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, lutando juntos pela fé evangélica. Nós precisamos participar e praticar. Nós precisamos praticar. E estar junto não quer dizer só no mesmo lugar. Como eu disse, nós estamos vivendo um tempo justamente isso. Nós não estamos aqui, a igreja lotada, os irmãos todos aqui, não estamos. Cada um está aí na sua casa. Mas isso não quer dizer que não estamos juntos. Pelo contrário, precisamos realmente dizer que estamos juntos. E lutando junto pela fé evangélica. A fé evangélica tem sido atacada, a fé evangélica tem sido criticada. E o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos lutando junto pela fé evangélica? Nós estamos defendendo essa fé, nós estamos defendendo esse nome de cristão, nós estamos vivendo de modo digno, estamos honrando isso, que quando ele fala lutando junto pela fé evangélica, é justamente provando que nós precisamos estar praticando o que ele disse lá no começo, viver de modo digno. O que a gente tem ouvido muitas vezes, né, na linguagem popular, é crente criticando crente. É tiro no pé. Não é isso? Então nós precisamos lutar junto pela fé evangélica. Se algum irmão, alguma irmã está fazendo alguma coisa errada, nós precisamos ajudar. Mas de maneira nenhuma questionar ou falar mal, espalhar aí para fora. Não precisa disso. Não precisamos disso. Né? Não precisamos noticiar. Vamos resolver os nossos problemas entre nós. Mas vamos honrar a fé evangélica. Porque a pessoa que pode estar numa falha hoje pode ser um grande obreiro, uma grande obreira amanhã. E às vezes a nossa palavra, o nosso apoio, o nosso abraço amigo ali, pode fazer a diferença muito grande na vida da pessoa. Então, estarmos juntos não quer dizer só estar no mesmo lugar. Precisamos estar realmente unidos, em amor, uns com os outros, para que a obra venha funcionar de maneira correta e nós venhamos realmente ser vistos, achados, vivendo de modo digno do sacrifício de Jesus por nós, do Evangelho, da boa notícia. Nós precisamos disso. Um outro ponto muito interessante também que ele fala aqui, né? Não estar intimidado pelo adversário. Não estar intimidados pelo adversário. Nós não precisamos aceitar a intimidação do inimigo, porque o inimigo ele é sujo, ele é atrevido. O inimigo ele é atrevido mesmo, ele traz intimidação para a pessoa, ele tenta intimidar as pessoas em qualquer coisa, em qualquer lugar, de maneira assim incrível. Nós podemos observar no livro de Atos, quando os apóstolos foram presos ali por estar pregando a palavra, por estar falando de Jesus Cristo, eles foram presos, foram açoitados, apanharam, levaram eles para uma sala e disseram, olha, nós estamos proibindo vocês de falar do nome de Jesus Cristo. Então intimidaram eles ali, tentaram realmente colocar pressão. E o que eles fizeram? Negativo. Nós vamos obedecer a Deus, é mais importante obedecer a Deus do que a vocês. E saíram, e interessante o texto lá em Atos, a partir do capítulo 4, se você quiser olhar, está toda essa história lá.
A Bíblia diz que eles foram presos, apanharam, foram pressionados, intimidados, e ainda saíram louvando, cantando, e alegres. A Bíblia diz a palavra lá, regozijando-se por ser achados dignos, de sofrer afronta por causa de Cristo. Imagina só. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não aceite intimidação do adversário. Não aceite. Porque é isso que ele vai fazer, é isso que ele está fazendo, e é isso que ele tenta. Nos intimidar, sabe, fazer você ficar acolhido ali, no canto, escondido, com medo. E é isso que ele está fazendo hoje com essa situação, com esse vírus. Ele está tentando intimidar as pessoas, intimidar os pastores, intimidar as igrejas, intimidar os irmãos para ficarem escondidos, acuados. Não quer dizer que nós vamos, então agora eu vou sair, vou fazer o que eu tiver aí fora. Não, existe um bom senso, uma coerência. Mas nós não podemos de maneira nenhuma estar intimidados pelo inimigo por qualquer coisa. Precisamos sempre entender que nós somos, em Cristo, mais do que vencedores. A palavra diz, nenhuma praga chegará à tua tenda. Toda arma forjada contra ti vai perecer, não vai prosperar. E a Bíblia tem tantas promessas, tantas palavras assim que nós precisamos ouvir e praticar, estar sempre na nossa mente. Mas o inimigo tenta dizer outras coisas, tenta só nos rebaixar, nos oprimir. Por quê? É uma maneira de intimidar. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não aceite intimidação do adversário. Porque para eles é prova de morte, para nós é de vida da parte de Deus. É bênção. A palavra é muito clara. O inimigo usa a situação para nos intimidar. E é o que ele está fazendo. Ele usa muitas vezes a situação na hora, para nos amedrontar. Mas o que nos diz? Tem um texto muito legal que eu gosto muito em Tiago, capítulo 4. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Preste atenção, o texto diz, Tiago capítulo 4. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Por que muitas pessoas estão passando tanto problema, tanta dificuldade? Porque está invertendo o versículo. Está se sujeitando ao diabo, fugindo de Deus. Aí não adianta. Resistindo a Deus e se sujeitando ao inimigo. Não funciona. Preste atenção, o texto diz o que? Nós devemos nos sujeitar, estar sujeito, estar debaixo da proteção, da mão de Deus. E resistir ao ataque do inimigo. E ele é que vai fugir. E ele é que vai correr em nome de Jesus. Amém? E por último aqui, um outro ponto muito interessante também, que ele fala aqui no último versículo, versículo 29, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crerdes nele. Ou seja, nós precisamos aprender uma coisa, passar com alegria as provações por causa do Senhor. Passar com alegria as provações que têm chegado até nós. Pastor, isso aí não dá certo não. Como é que eu vou passar a provação com alegria? Realmente não é fácil. Não é verdade? Realmente não é fácil. Mas o que o salmista diz? Quem sai andando, chorando, semeando, vai voltar como? Com alegria, trazendo a sua colheita. Então não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a Bíblia nos diz que nós precisamos passar com alegria. Nós precisamos disso. Por quê? O que o texto diz? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Vos foi concedida a graça, ou seja, é mais um presente. Aí você diz, mas que presente, hein? Sofrer? Mas é um bom presente. Mas é um presente, a graça ela é um presente. Então ele diz aqui, vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. A maioria das pessoas só quer crer em Deus. Não, eu creio que Deus é bom, eu creio que Deus é amor, eu creio que Deus vai me dar, eu creio que Deus vai abrir a porta, eu creio que... Então, ou seja, isso é fácil de crer. Agora, na hora de dizer assim, não, olha, mas eu creio também que vai ser apertado. Eu vou passar, mas eu creio que vai ter essa dificuldade. Olha, eu creio que a vitória é minha, mas eu vou ter que passar por esse deserto aqui. Então, muitas pessoas não querem saber disso, não querem ouvir isso. E aí, por falta de ter esse entendimento, acaba caindo na conversa de algumas igrejas, infelizmente, que tem a chamada teoria da prosperidade. Ou seja, tudo só é bênção, só é maravilha. Para eles só existe o céu.
Infelizmente, muitas pessoas estão caindo nesse conto aí, né? Tudo pode, porque Deus é amor, Deus é maravilha, Deus é bondade, não vai acontecer nada com você. Inclusive, eu ouvi uma vez um pastor falando desse tipo de igreja, dizendo assim, não, se você está passando alguma dificuldade é porque você está na igreja errada. Não, se você está passando alguma dificuldade, você já orou, Deus não deu, você tem que exigir. Ah, mas que é isso? Se ele estivesse perto, eu tinha dado uma pedrada, mas deixa para lá. Que coisa, não tem nada a ver isso com a Bíblia. O que a Bíblia diz? No mundo tereis aflições. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. É o que está dizendo aqui o apóstolo Paulo, vos foi concedida a graça de você passar alguma dificuldade. Pedro fala sobre isso também no livro dele. Se necessário, nós vamos passar uma dificuldade por um tempo para que o valor da nossa fé seja provada. E é isso que ele está dizendo aqui. Passar essas provações com alegria. Agora, preste atenção, é uma frase que fica gravada, ficou gravada na minha mente essa frase. Nós precisamos, passar bem pelas provações para sermos aprovados. Estão entendendo? Então, a aprovação de Deus traz o quê? Aprovação. Parece a mesma palavra, mas não é. Então, quando passamos aprovação, e se nós passamos, digamos assim, somos aprovados, então Deus está nos aprovando, nós somos aprovados por Deus. Então, não fique triste, não fique chateado se você está passando por alguma aprovação, a não ser que você deliberadamente tenha pecado, tenha feito algo errado, tenha procurado esse problema, aí é outra história. Mas o apóstolo Paulo diz, nos foi dada essa graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Então, as provações, elas trazem a nossa aprovação em Deus. Quer ser aprovado? Então, faça a coisa certa. Quer ser aprovado por Deus? Então, viva de modo digno do Evangelho. Como que nós podemos ser aprovados se não passarmos pela prova? Se você vai fazer um teste numa escola, você quer ser aprovado, você tem que fazer o teste, tem que tirar boa nota. Se você quer ser vitorioso numa corrida, você tem que correr, tem que participar igual aos outros, até melhor. Então nós precisamos ser aprovado, mas para ser aprovado temos que passar na prova, temos que passar por esses testes. Mas isso é bom, por isso que o apóstolo Paulo diz, vos foi concedida a graça de passar por alguma provação. É um presente. Nós precisamos passar por esses momentos. Porque esses momentos presentes, esses momentos que nós estamos passando, essas dificuldades que nós passamos, ela vai trazer o quê? O resultado do amanhã. E Deus, pode ter certeza, tem grandes bênçãos para nós todos os dias. O amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Ele que sabe o que vai acontecer amanhã. Mas nós precisamos viver hoje sempre plantando, sempre semeando, sempre vivendo uma vida digna do Evangelho, para que o amanhã seja melhor do que hoje. Todo o tempo nós temos que viver assim. Então preste atenção. As nossas provações não são para nos desanimar, para nos derrotar. As nossas provações são para nos aprovar, são para nos levantar, para nos fortalecer. E que nós possamos passar por isso, em nome de Jesus, com tranquilidade, com alegria, mesmo com choro, mas com alegria, crendo que Deus tem sempre o melhor para nós, hoje, amanhã e sempre. Amém?